Sabe quando você olha pra alguém e pensa, essa pessoa nunca vai olhar pra mim? Foi exatamente isso que eu senti na primeira vez que vi a Bella. Eu tinha 29 anos, trabalhava como web developer em uma agência de médio porte e levava uma vida bem comum. Não sou exatamente feio, mas sou normal. E Bella era tudo, menos normal. Ela parecia saída de uma revista. Alta, cabelo liso impecável, sorriso de capa de editorial. Uma daquelas mulheres que viram a cabeça de qualquer um por onde passam. Nos conhecemos por acaso num evento de tecnologia, onde ela tinha sido contratada como modelo para promover uma marca de celulares. Eu fui porque minha empresa estava desenvolvendo um aplicativo para o cliente principal do evento, então meu chefe me arrastou junto. Eu nunca fui muito bom em interações sociais, mas naquele dia, não sei explicar. Ela me olhou, sorriu e puxou conversa. Era como se o mundo estivesse fazendo uma pegadinha comigo. Falamos por uns 15 minutos. E para minha total surpresa, ela me pediu o Instagram. Eu achei que ela só queria aumentar os seguidores, mas mesmo assim, adicionei. E para minha maior surpresa, no dia seguinte, ela me chamou no direct. Eu nem dormi naquela noite. A gente começou a conversar todos os dias. Ela era engraçada, leve, interessante. Fazia piada de tudo, me elogiava meu trabalho, dizia que admirava homens inteligentes. Parecia tão fora da minha realidade que eu me pegava olhando as conversas várias vezes ao dia, para ter certeza de que não estava imaginando tudo. Nosso primeiro encontro aconteceu 2 semanas depois. Escolhi um restaurante mais bacana, mesmo que pesasse no bolso. Queria impressionar. E de novo, a noite foi mágica. Ela foi doce, interessada, riu das minhas piadas sem graça. E no fim do jantar, me beijou como se aquilo fosse o começo de uma grande história. Foi ali que eu caí por ela. Depois disso, nos vimos praticamente toda semana. Ela começou a vir na minha casa, assistir filmes, pedir comida comigo, andar de mãos dadas no parque como se fôssemos adolescentes. Era estranho, mas bom. Eu me sentia vivo. Bonito, até. Meus amigos não acreditavam. Literalmente. Um deles chegou a perguntar se ela estava me usando por algum motivo. Mas eu, cego, preferi rir disso. Achei que era inveja. Em menos de 3 meses, Bella já era parte da minha rotina. Ela falava sobre castings, marcas de maquiagem, roupas que queria comprar. E eu, querendo agradar, comecei a presentear. Nada demais no início. Um batom aqui, um vestido ali. Mas aos poucos os gastos foram aumentando. Ela nunca pedia diretamente. Só comentava o quanto estava apertada financeiramente. E como eu queria vê-la feliz, eu resolvia. Lembro de uma vez em que ela falou que o Uber até um casting estava caro. Sem pensar, mandei um Pix. Era como se eu estivesse constantemente tentando provar que merecia estar com ela. Eu achava que precisava compensar minha aparência comum com gestos grandiosos. O amor me cegava. Em 6 meses, ela se mudou para minha casa. Disse que o aluguel estava insustentável e que o lugar dela era comigo. Eu me senti especial. Achei que aquilo era amor real. Só que, com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Pequenos comentários que ela fazia sobre minha roupa, sobre meu corpo, sobre minha vida de nerd. Ria, como se fosse tudo brincadeira. Mas aquilo me machucava. Teve um dia em que ela disse: "Você é tão fofinho com esse seu jeitinho de tiozão. Combina com meu estilo vintage." Ela riu, mas eu não. E quando falei que aquilo me incomodava, ela disse que eu era sensível demais. Também notei que sempre que estávamos com outras pessoas, ela parecia distante. Como se estivesse representando um papel. Só sorria mais quando os amigos dela estavam por perto. E era justamente nesses momentos que eu me sentia mais deslocado, como se não fizesse parte do mundo dela. Mas eu engolia o incômodo, porque eu a amava, porque achava que talvez com o tempo ela fosse me amar do mesmo jeito. Depois de 7 meses juntos, eu fiz o pedido de casamento. Sim, rápido, mas eu tinha certeza de que era isso que eu queria. Ou achava que tinha. Na verdade, olhando agora, eu percebo que eu fiz aquilo por medo. Medo de perdê-la. De que alguém mais bonito, mais rico, mais à altura aparecesse e a levasse embora. Então me adiantei. Acreditei que com um anel no dedo, ela me escolheria de verdade. Ela aceitou na hora. Pulou no meu colo, chorou. Postou no Instagram com uma legenda enorme sobre o quanto estava feliz. Minha família achou tudo muito repentino. Mas não questionaram. Viram que eu estava radiante. E quem ousaria tirar isso de mim? Começamos a planejar a cerimônia. Ela queria algo grande.
Eu queria algo íntimo. Mas adivinha quem cedeu? Durante os preparativos, eu comecei a notar um padrão. Tudo precisava estar à altura do feed dela. Era menos sobre o nosso amor e mais sobre a estética do casamento. As flores tinham que ser da marca tal, o fotógrafo X, o lugar Y. Eu, que cresci em uma casa simples e sonhava com uma celebração sincera, me via gastando quantias absurdas para manter o padrão dela. Ela dizia que era o mínimo para alguém da área dela. E eu aceitava com um sorriso forçado. Porque se eu reclamasse, virava o noivo pão duro. Mas no fundo, algo em mim já estava gritando. Eu não queria admitir, mas já me sentia ousado. Só não sabia ainda o quão certo eu estava. Foi numa tarde aparentemente comum. Eu tinha acordado indisposto, com uma leve dor de cabeça e um enjoo que me deixaram deitado quase o dia inteiro. Bella tinha convidado 2 amigas para virem até o nosso apartamento. Disseram que viriam ajudar com os detalhes da decoração do casamento. Eu concordei, claro. Afinal, queria que tudo ficasse do jeito que ela sonhava. Por volta das 3 da tarde, acordei com fome. Me levantei, meio zonzo, e fui em direção à cozinha. Foi quando ouvi vozes vindas da sala. Vozes altas, risos estridentes, o tipo de conversa leve e descompromissada que eu normalmente ignoraria. Mas naquele momento, eu ouvi meu nome. Parei na porta do corredor. O coração acelerou. Senti como se estivesse invadindo algo que não era para mim, mas continuei ouvindo, e foi aí que o mundo desabou. Amiga, sério, você acertou em cheio com esse aí. Rico, bonzinho e ainda paga tudo. Achou um idiota funcional, disse uma das amigas dela, gargalhando. Outra completou. E o melhor, ele nem é ciumento. Você pode sair para qualquer lugar que ele confia cegamente. Elas riram. Riram como se estivessem comentando sobre um produto bem comprado numa liquidação. Mas o que destruiu qualquer resquício de esperança foi o que veio depois. Bella, minha noiva, a mulher por quem eu estava prestes a mudar minha vida inteira, disse com naturalidade. Eu não tô errada, né? Ele pode não ser bonito, mas é estável. Eu tô vivendo a vida dos sonhos. E o melhor, ele acha que me conquistou com a inteligência dele. A explosão de risos foi como um soco no estômago. Eu congelei ali. Senti um nó na garganta, a visão turva. Voltei pro quarto em silêncio, sentindo meu rosto arder de vergonha e decepção. Como eu pude ser tão cego? A primeira reação que tive foi de raiva. Queria ir até a sala, gritar, terminar tudo ali, expor a farsa diante das amigas dela. Mas algo me segurou. Talvez o orgulho ferido. Talvez a vergonha de admitir que eu tinha me iludido tanto. Deitei na cama e fiquei ali, em silêncio, revivendo cada momento que tivemos juntos. As piadas, os beijos, as noites em que ela deitava no meu peito dizendo que eu era o melhor homem que ela já conheceu. Tudo isso agora parecia roteiro de novela mal escrita. Eu comecei a questionar tudo. Será que algum momento foi real? Será que ela alguma vez me amou de verdade? Ou fui apenas um trampolim conveniente? E então, no meio da dor, algo começou a mudar dentro de mim. Um desejo silencioso de vingança. Não por ego, mas porque eu não merecia aquilo. Eu precisava recuperar minha dignidade. Naquela noite, Bella entrou no quarto sorridente, fingindo normalidade. Me perguntou como eu estava, trouxe sopa, acariciou meu cabelo. Eu a olhava e tudo o que conseguia pensar era: você não faz ideia de que eu sei. E foi aí que eu decidi jogar o mesmo jogo. Decidi que ela não sairia ilesa. Que se ela me usava, eu a usaria também. Mas com calma, estratégia, sem escândalos. Eu precisava fazer valer cada centavo que ela sugou de mim. Parece frio, eu sei. Mas naquele momento eu me sentia morto por dentro. Com o tempo comecei a reparar melhor em tudo. Em como ela usava meu cartão como se fosse dela. Em como pedia dinheiro emprestado e nunca devolvia. Em como toda a sua vida dependia de mim, desde os táxis para castings até os cremes de pele caríssimos. Ela vivia uma realidade de influencer, mas sem nenhuma estabilidade financeira. Tudo era sustentado por mim. E quanto mais eu percebia isso, mais eu sentia a raiva. Não só dela, mas de mim também. Pela minha carência, pela minha cegueira. Eu tinha deixado que ela me transformasse num patrocinador emocional e financeiro. E agora eu precisava virar o jogo. Foi aí que eu pensei na Irene. Minha prima, 23 anos, bonita, ambiciosa e recém-chegada à cidade. Sempre sonhou em ser modelo, mas nunca teve o apoio do pai.
Um empresário milionário que via a carreira de modelo como besteira. Eu sabia que ela precisava de ajuda, de contatos. E eu sabia que Bella tinha todos eles. O acesso, as agendas, os nomes dos contratantes. Era tudo que Irene precisava. Então, fiz uma proposta a Irene. Eu ajudaria a impulsionar sua carreira com os contatos que Bella me fornecia, ainda que involuntariamente. E, em troca, Irene me daria parte do lucro de cada contrato fechado. Ela topou na hora. Assim começou a minha vingança. Silenciosa, eficaz e cruel. Eu nunca imaginei que a Irene seria parte da minha vingança. Mas depois de tudo que ouvi da Bella, depois de todas as mentiras e da forma como ela ria de mim pelas costas, eu me permiti algo que antes jamais consideraria: revidar. Irene sempre foi decidida. Tinha aquele tipo de beleza delicada, mas com um olhar que deixava claro que ela não era só um rostinho bonito. Desde a adolescência sonhava em seguir carreira como modelo. Já tinha feito alguns trabalhos pequenos na cidade natal, mas quando decidiu se mudar para cá, tudo ficou mais difícil. O pai dela, meu tio, a sustentava com o básico, mas se recusava de ajudar financeiramente com qualquer coisa relacionada ao mundo da moda. Ele dizia que era uma fase, que ela precisava fazer algo de verdade. Irene queria provar o contrário. Eu vi nisso uma oportunidade. Foi mais fácil do que eu imaginava. A Bella, mesmo sem saber, me dava acesso a uma rede inteira de contatos. Ela era desorganizada com o celular, deixava tudo aberto, respondia mensagens na minha frente, deixava o e-mail logado no meu notebook às vezes. Eu comecei a observar em silêncio. Anotar nomes, datas de castings, nomes de fotógrafos, agências, produtores. E então eu os repassava para Irene. Ela começou a se inscrever, ir aos castings, preparar portfólio, fazer ensaios novos. A diferença é que agora ela tinha as informações certas. O mais louco foi ver que, apesar de todas as vantagens, Bella não se destacava tanto quanto achava. Irene era mais pontual, mais dedicada, mais flexível com as exigências. Logo ela conseguiu o primeiro contrato, depois o segundo, e começou a me enviar a parte combinada do cachê. Era dinheiro limpo e irônico, vindo da mesma fonte que sustentava a Bella. Os primeiros R$ 1.000 que recebi de Irene me causaram um aperto no peito. Era como se eu tivesse atravessado uma linha invisível. Um sinal claro de que eu não era mais só uma vítima. Mas aquele aperto logo foi substituído por um sentimento novo: justiça. Eu estava resgatando algo que me foi tirado. As quantias aumentavam a cada contrato. Irene estava crescendo. Começou a receber propostas de marcas melhores. Era surreal. Eu estava ajudando alguém que realmente merecia, e ainda por cima, minando a base do mundo de aparências que Bella tinha construído. Tudo isso em silêncio. Eu sorria para Bella. Dormia ao lado dela. Fazia planos de casamento, enquanto por trás, eu já havia decidido que nunca subiria naquele altar. Me tornei um ator. E um ótimo, diga-se de passagem. Aprendi a elogiar na hora certa, a abraçar no momento exato, a manter o romantismo vivo o suficiente para que ela não desconfiasse. Bella continuava acreditando que eu era o mesmo homem cego de paixão. Mal sabia que cada gesto meu já carregava desprezo por dentro. Ela falava dos castings e eu ouvia com atenção. Às vezes fingia interesse. Perguntava detalhes só para extrair mais informações. O prazer que eu sentia ao repassar tudo para Irene era amargo, mas necessário. Eu sabia que estava jogando sujo, mas o que ela fez comigo foi muito pior. Com o tempo, meus sentimentos por Bella foram se dissolvendo. Não foi de uma vez. Foi como areia escapando por entre os dedos. Um dia eu já não pensava mais nela quando acordava. Outro dia eu já não sentia vontade de abraçá-la. E depois de um tempo, eu percebi que nem a raiva restava. Só o vazio. Eu fingia um relacionamento que não existia mais. Estava ali, mas ao mesmo tempo, completamente distante. Como se minha alma já tivesse saído do apartamento, enquanto meu corpo ainda dividia o espaço com ela. E o mais bizarro, ela não percebia. Estava tão centrada no mundo dela, nas fotos, nos seguidores, nas roupas, que não via que eu estava emocionalmente ausente. Às vezes eu pensava que ela nunca se importou de verdade. Que, no fundo, tudo que ela precisava era de um homem que pagasse as contas e a elogiasse nas fotos. E eu fui esse homem. Por muito tempo. O fim já estava escrito. Só faltava eu dizer em voz alta. Decidi que não avisaria com antecedência. Não haveria brigas nem gritos. Só a verdade, crua,
lançada como uma bomba. E isso começou a tomar forma quando Irene conseguiu um contrato com uma das agências mais prestigiadas da cidade. O nome da agência? O mesmo que Bella vinha tentando há meses, sem sucesso. Era simbólico, um ponto final silencioso na farsa que ela tentou construir. Na mesma semana, ela me pediu para enviar os convites do casamento. Eu apenas sorri e disse: "Claro, amor." Mas já tinha decidido. Era hora de acabar com tudo. A data estava marcada. Os convites deveriam ter sido enviados naquela semana. Bella me cobrava todos os dias sobre o buffet, o DJ, a decoração. E eu, com uma calma que nem eu sabia que tinha, respondia com um: "Tô vendo isso. Vou resolver amanhã. Já tô em contato com o pessoal." Ela não sabia que por trás daquela tranquilidade eu preparava o golpe final. Na sexta-feira à noite, sentei com ela no sofá. Esperei que ela terminasse de rir de algum vídeo de dancinha no TikTok. Olhei nos olhos dela e perguntei: "Você tá feliz com a gente?" Ela, sem nem pensar, respondeu sorrindo: "Claro que sim, amor. A gente vai casar. Tô vivendo o que sempre sonhei." Foi ali que eu disse tudo. Que eu não havia enviado nenhum convite. Que eu não tinha reservado buffet algum. Que nunca houve planos reais de casamento. E que desde o dia em que ouvi a conversa dela com as amigas, eu vinha armando minha própria vingança. O rosto dela se desfez num segundo. De um sorriso automático para um pânico escancarado. Ela pulou do sofá gritando que eu estava brincando, que aquilo era uma piada horrível. Mas eu estava calmo. Pela primeira vez. Completamente calmo. Expliquei tudo. Cada detalhe. Falei sobre Irene, os contatos, os contratos. Disse que ela financiou, sem saber, o sucesso da minha prima. Que enquanto ela me usava por dinheiro, eu usava suas conexões para transformar a vida de alguém que realmente merecia. Bella começou a chorar, a gritar, a me chamar de monstro, de manipulador. E talvez eu tenha sido mesmo. Mas foi ali que entendi. A diferença entre nós é que eu fiz isso por dor. Ela fez por conveniência. Arrependimento ou manipulação. Entre soluços e ofensas, ela tentou inverter a situação. Disse que tudo que falou naquele dia com as amigas era brincadeira. Que não acreditava que eu iria destruir tudo por uma piadinha. "Eu te amo", ela dizia. "Você é o amor da minha vida. Você tá jogando tudo fora por um mal-entendido." Mas eu não cedi. "Amar alguém é rir da aparência dele com as amigas?" Perguntei. "É dizer que tá com ele só porque ele paga as contas?" Ela caiu no chão, desesperada, jurando que tudo o que disse foi força de expressão. Que se sentia insegura e falava besteira para parecer forte. Que só queria impressionar as amigas. Naquele momento, eu não sabia se ria ou chorava. A linha entre arrependimento e manipulação é muito tênue. E Bella transitava por ela com maestria. Quando ela saiu da minha casa naquela noite, com os olhos inchados e os passos desordenados, eu não senti alívio. Senti um vazio imenso. Passei 2 dias trancado, comendo qualquer coisa que achava na geladeira, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era para eu estar satisfeito. Eu tinha vencido. Dei o troco, virei o jogo. Mas por dentro parecia que algo tinha morrido. A verdade é que, por mais falsa que tenha sido, Bella ocupou um espaço importante na minha vida. Eu a amei. Acreditei nela. Me imaginei ao lado dela nos momentos mais simples. E agora? Agora ela era só um eco. 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem. Dizia que me amava, que sentia minha falta, que estava disposta a conversar, a mudar, a ser diferente. Pediu para voltar. Disse que não se via com mais ninguém. Que tinha percebido que me perdeu por culpa própria e que se eu desse uma chance, ela provaria que podia ser melhor. E por um momento, eu hesitei. Sim, eu, o Vingador, o cara que armou um plano mirabolante por meses, hesitei. Talvez fosse a solidão. Talvez o medo de nunca mais sentir algo intenso por ninguém. Ou talvez uma parte de mim ainda quisesse acreditar que ela poderia mudar. Mas foi aí que o destino resolveu me lembrar de quem ela era. No mesmo dia em que pensei em responder, recebi uma mensagem de uma das amigas da Bella. Aquela mesma que riu da minha cara naquela tarde. Ela me mandou um print de uma conversa que teve com a Bella. No print, Bella dizia: "Preciso de um lugar pra ficar enquanto meu ex não volta atrás ou até eu arrumar outro trouxa. Tô sem grana." Ali estava. A verdade nua e crua. Ela não me amava. Não queria mudar. Queria abrigo. Queria continuar vivendo às custas de alguém. A amiga disse que se sentia mal por ter participado de tudo. Que achava que Bella estava exagerando.
Mas agora percebia que ela me manipulava o tempo todo. E que achava injusto eu pensar em aceitá-la de volta. Fechei o celular e comecei a rir sozinho. Era isso. Fim da linha. Eu não só a tinha desmascarado, mas agora tinha certeza. Ela nunca foi real. Depois do print da conversa dela com a amiga, eu soube que não havia mais dúvidas. Tudo o que eu precisava saber estava ali, em palavras frias e cruas. Preciso de um lugar para ficar enquanto meu ex não volta atrás ou até eu arrumar outro trouxa. Ela não queria a mim. Queria o conforto, o status. O cartão de crédito. Eu me senti uma peça de reposição no tabuleiro dela. Um personagem descartável num roteiro onde ela sempre seria a estrela principal. E ao mesmo tempo foi libertador. Porque finalmente, sem espaço para ilusões ou esperanças vãs, eu pude dizer: acabou. E dessa vez com convicção. Não havia mais amor. Só a certeza de que eu precisava me afastar de tudo que me fazia esquecer quem eu sou. Nos dias que seguiram, comecei a recuperar partes de mim que eu nem lembrava que existiam. Voltei a tocar violão, algo que abandonei porque Bela achava cafona. Reencontrei amigos antigos, voltei a jogar futebol de fim de semana. Comecei até a cuidar melhor da minha saúde. Coisas simples que pareciam insignificantes antes, mas que agora se tornaram sinais de que eu estava vivo de novo. Conversei com Irene, contei tudo. Ela ficou em choque ao saber o quanto Bela tinha me manipulado. Disse que se sentia ainda mais orgulhosa por tudo que conquistamos juntos, e que jamais teria conseguido sem a minha ajuda. O pai dela, que antes torcia o nariz para a carreira da filha, agora estava orgulhoso. Até me mandou um bônus de agradecimento. Ironia do destino. Quem Bela mais temia que eu ajudasse foi quem me ajudou a levantar de verdade. Mas Bela não desistiu fácil. Ela tentou contato de novo, dessa vez usando outro número. Me mandou um áudio dizendo que estava passando por um momento muito difícil e que eu não deveria ser tão cruel. Disse que eu a estava deixando na rua, como se eu tivesse alguma obrigação com ela. Depois apelou. Disse que se eu não deixasse ela voltar, contaria para todos que eu usei as conexões dela para enriquecer, que eu era o verdadeiro aproveitador da história. Foi nesse momento que eu entendi que ela não só não se arrependia, como ainda achava que podia me ameaçar. Mas eu não me abalei. Disse que se ela abrisse a boca, eu contaria tudo também. E que no fim, as pessoas saberiam exatamente quem ela era. Que enquanto ela ria de mim com as amigas, eu sustentava sua vaidade. E que eu tinha provas. Muitas. Ela sumiu por uns dias. Mas então, sim, ela apareceu no meu trabalho. A recepcionista veio até minha mesa, sem jeito, e disse: tem uma moça na recepção que insiste em te ver. Diz que é urgente. Era ela. De salto, óculos escuros, maquiagem pesada e o mesmo tom ensaiado de fragilidade. Fui até um café próximo com ela, só para evitar uma cena na empresa. E lá veio o teatro. Disse que me admirava mais agora. Que ver o quanto eu fui capaz de montar um plano tão elaborado a fazia perceber que eu não era fraco. Que, se eu quisesse, ela ainda queria tentar. Que poderia ser a mulher certa, desde que eu desse as condições certas. Eu quase ri. Não de nervoso, mas de incredulidade. Ela estava realmente dizendo que, agora que eu mostrei que sabia jogar, ela me via como alguém digno. Ali, naquela mesa, tive certeza. Ela nunca quis amor. Ela queria controle. E agora que perdeu, tentava de tudo para recuperar o poder. Só que eu já tinha me libertado. Naquela noite, bloqueei tudo. Redes sociais, celular, e-mail. Falei com meu condomínio e pedi que não a deixassem subir caso aparecesse. Avisei colegas de trabalho. Até meus pais souberam da história e ficaram chocados. Ela ainda tentou contato por um número novo uma última vez. Me chamou de egoísta, de ingrato, de aproveitador. Mas dessa vez, eu não senti nada. Nem raiva, nem dor. A indiferença é o fim do ciclo. Eu tinha vencido. Não só a vingança, mas a mim mesmo. Aquele homem inseguro, carente, que acreditava que precisava pagar por amor. Ele não existia mais. Hoje, escrevendo isso, me sinto leve, não feliz, ainda não, mas limpo. É estranho, porque quando você sai de um relacionamento abusivo, a dor não é imediata. Ela se mistura com a culpa, com a saudade do que você achava que tinha, e leva tempo até você entender que o amor que perdeu nunca foi real. O que eu tinha era dependência. Hoje eu sei que mereço algo verdadeiro, alguém que me veja pelo que sou, não pelo que tenho, que ria comigo, não de mim, que esteja do meu lado mesmo quando não tem câmera ligada nem foto para postar. A Bela foi a pior coisa que me aconteceu. E também a melhor.
porque me ensinou, da forma mais dura possível, a valorizar a mim mesmo. Se você chegou até aqui e tá passando por algo parecido, fuja. Antes que seja tarde. Antes que você perca quem é, tentando sustentar quem nunca vai te amar de verdade. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto livre. Se quiser, posso agora sugerir uma chamada narrativa emocional para o vídeo com base nessa história, ou até elaborar a abertura para a narração, se for um conteúdo de storytelling para YouTube. Deseja isso?